Estamos de volta com o perfil de hoje, conversando com a cantora, professora e compositora Luísa Salles. Bom, Luísa, você é uma artista que incentiva muito outras cantoras e compositoras que muitas vezes não são conhecidas, né? Não tem espaço na mídia. E aí surge uma ideia de criar um projeto chamado Meninas do Brasil. O que é esse projeto, né? De que forma ele traz essas compositoras até a população, para que a população conheça esse trabalho? É um projeto que nasceu em 2015, um pouco junto com o meu segundo CD, O Aventureira, onde eu me apresento como compositora. E no processo de composição desse disco e de gravação e lançamento, eu me sentia um pouco só. Eu sentia que não havia mulheres como eu para poder trocar, né? Eu conhecia ótimos compositores, todos homens. E, e aí, em 2015, eu começo a procurar quem são essas compositoras. E aí a gente gravou vídeos com músicas minhas e das convidadas. Todo mês eu recebia uma convidada diferente. E foi tudo gravado também no peito e na raça, com meus amigos me ajudando a gravar, improvisando. A casa das convidadas era o estúdio. E aí, em 2016, o projeto foi premiado pelo Itaú Cultural, pelo edital Rumos, e a gente pôde fazer uma expansão desse formato. Então, a gente foi para Minas, São Paulo e gravou no Rio também, com mais convidadas, e incluiu entrevistas. Então, além da música, tinha um momento da gente conversar sobre o trabalho dessa artista, né? Todos esses vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Meninas do Brasil Music. Depois, em 2017, surgiu essa oportunidade. Eu conheci o Arda Lanaram, que é um amigo cineasta de Berlim, e ele botou uma pilha. Ah, esse projeto é tão maravilhoso, vamos fazer em Berlim com as compositoras de lá. E aí, novamente, eu recorri aos fãs, né, o público do Meninas do Brasil, que apoiou esse projeto e fui para Berlim filmar com artistas de 6 países diferentes que vivem ou viveram na cidade. E tudo gravado lá em Berlim, num verão lindo, as imagens são incríveis e as músicas também. E aí, agora, em 2020, o projeto volta em formato podcast. Eu estou entrevistando uma convidada por mês também. E vocês podem ouvir nas plataformas de streaming o podcast Meninas do Brasil. Bom, aí você vai para Berlim e você conhece mulheres de outras nacionalidades que vivem naquela cidade, né? O que isso enriquece na tua vida de cantora e compositora? Você conhecer pessoas com formações totalmente diferentes, né? E que vivem em outro país, inclusive, né? Então, vivem da música nesses países. Como é que isso muda a sua cabeça? Como é que isso muda a sua forma de compor? É muito bacana ver como a gente se sente transformada depois dos encontros. Então, a cada entrevista sempre surgiam questões muito pessoais, como, por exemplo, uma das canções de uma convidada era sobre relacionamentos não monogâmicos e ela está apaixonada por 2 pessoas. Então, é uma questão de foro bem íntimo, assim, né? E em outras surgiam questões sobre gentrificação, sobre os bairros de Berlim, né, que eram detonados e os preços subindo e as pessoas sendo expulsas ali daqueles lugares. Você acaba entrando no mundo das pessoas através da música e através das entrevistas, né? Mas outra coisa muito interessante é ver como a música pode é, ser feita de tantas maneiras diferentes, né? Uma das facetas desse projeto é que eu levava uma música de uma artista brasileira para ser interpretada pela artista estrangeira. Então, teve uma artista de Israel aprendendo a cantar minha música em português e ela escreveu em hebraico os fonemas da minha música para ela conseguir aprender, né? Teve uma outra artista que pegou uma canção que era em inglês, de 2 compositoras brasileiras, e transformou o arranjo assim de um jeito que nem parece a mesma música, né? Então ficou bem evidente para mim assim o quanto que a personalidade de uma pessoa e o background dela, as histórias que ela viveu, influenciam imensamente a maneira de fazer música, né? Foi muito rico. Eu queria exibir também um trechinho, é da Miksha Adams, para a gente conhecer um pouco desse trabalho, né? E o visual super bonito também, né? Foi um trabalho bem elaborado. Vou exibir um trechinho agora para a gente, peraí.
Nasa dagat ang alamat, nasa gubat ang totoo. At kapag ika'y nawala, pakinggan lang ang puso mo. Nasa langit ang mapa mo, nasa lupa ang diwa mo. Pag wala ka nang mabigay, ialay ang puso mo. Bumalik tayo sa ating dilim at gisingin ang apoy ng daigdig. Além desse trabalho que você fez na Europa, o trabalho continua aqui no Brasil com essas compositoras brasileiras, né? Você, nesse bate-papo, nessa intimidade que você criou com essas compositoras que participam do Meninas do Brasil, você encontra nelas as mesmas dificuldades que você encontrou na carreira, os mesmos anseios? Como que é esse relacionamento e como que elas conseguem sobreviver da música também? É uma boa pergunta, assim. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos e ao longo das entrevistas foi que o meu recorte como mulher branca e hétero é totalmente diferente das mulheres ou que são da comunidade LGBTQ, das mulheres negras periféricas. Então, eu fui expandindo esse mundo também, né? Porque a gente acha que a luta feminista, né, que as pautas das mulheres são iguais e não são, né? Então, em muitos momentos eu tive que me recolher e ouvir, porque aquilo não era a minha realidade, né? Mas eu acho que uma coisa que tem em comum entre todas essas artistas, eu acho que parte uma coisa muito... Para mim, o principal efeito que eu vejo da questão da disparidade de gênero na música é que as mulheres não se sentem capazes de fazer as mesmas coisas. Então, elas não ocupam os mesmos espaços. E para quem está escutando a gente, assistindo, existem vários dados concretos sobre isso. Por exemplo, a UBC, que é a União Brasileira de Compositores, lançou um relatório chamado Por Elas que Fazem Música. É um relatório bem abrangente sobre as associadas e associados dessa União de Compositores. E fala bastante sobre os números, né? E é uma disparidade, assim, dos 10 maiores arrecadadores como compositores de música, um é mulher, né? Então, os números variam, assim, de 80% para cima de homens como compositores, como arrecadadores, e as mulheres sempre nas menores porcentagens, além de serem mais mulheres intérpretes do que mulheres compositoras. Então, a mulher acaba se vendo num lugar sem ter referências, né? Sem ter artistas para ela admirar e ter coragem, como, por exemplo, a Rosa Passos foi para mim. A mulher se sente, eu vou ser cantora, então, né? Eu gosto de música, mas composição não é para mim, porque só tem homem fazendo, né? Então, essa representatividade, isso é muito, muito importante. E os dados estão aí. Quem procurar um pouquinho vai poder enxergar essa realidade. E como que você encontrou essas compositoras, né? Como é que você chegou a cada uma delas? Pela internet. Pela internet e por recomendações das próprias compositoras. Aí acaba virando uma rede, né? Uhum. Você cria a página, muitas chegaram para mim querendo participar do projeto, viram no projeto uma oportunidade de visibilidade e me escrevem, poxa, fala do meu trabalho, poxa, quero participar. E muitas também eu tô atenta, né? Sempre que eu ouço falar de alguma mulher, eu começo a seguir nas redes sociais, eu vou ouvir o trabalho. Tem um trabalho de pesquisa constante, assim. Tem um vídeo também aqui muito bacana, que é você com a Vanessa Morena, Dani Gurgel, cantando Entrelaço. Foi numa ida sua a São Paulo, né? Vou colocar um trecho agora pra gente assistir. Tem parada no ponto, qualquer coisa assim. Já pra lá, tem balela de pronto, tanta gente, enfim. Pra bicar, tem panela de bronca com a gente aqui. Se lixar, tem na minha querela tanto conto pra rir. Ando sambando, sacolejando no ar.
Se deslizo na praça é porque descalço é melhor pra sambar. Canto rodando pra você me segurar. Se tropeço no laço é porque no abraço tentei me jogar. Que vozes, né? As três juntas, né? Maravilhoso. Agora Eu sou muito fã delas. Você parece que é uma mulher que não para. Está sempre envolvida em 1001 projetos, né? E tem um novo projeto agora que você começou e vem gravando esses vídeos durante a pandemia, que é o Encontros Educativos. O que a gente pode encontrar nesses vídeos que os músicos, compositores podem encontrar nessas aulas que vocês têm feito pela internet? Foi um projeto que surgiu de uma realidade, né? Assim, eu estava vendo um festival que divulgou que dos 1.500 inscritos, 900 eram homens e 400 eram mulheres e tinha uma porcentagem lá de né, não binário, enfim. E eu fiquei assim, gente, mas se só a inscrição não teve nenhuma peneira, né? A pessoa só foi lá e se inscreveu. Por que tão poucas mulheres se inscreveram, né? O que falta para elas sentirem que podem fazer isso? E aí eu pensei que o Meninas do Brasil nunca tinha ido para um lado mais educativo, né? Para um lado de formação, de dar ferramenta para as mulheres fazerem mais. E aí eu organizei essa série de 8 lives que aconteceram em julho, com 16 convidadas. Cada live tinha 2 convidadas, falando sobre vários temas, como harmonização de composição, criação de letra, improvisação. Tá tudo disponível no nosso canal de YouTube. Você pode procurar por Encontros Educativos Meninas do Brasil. A gente abriu a série com a participação da Joyce, que é uma ídola também, muito, muito importante. E ela falou sobre a carreira dela, sobre as experiências, e foi foi um aprendizado muito importante para mim. E esse conteúdo está todo disponível. E eu pretendo, em algum momento, transformar isso num curso de verdade. Eu acho que mulheres falando para mulheres, colocar a mulher também nesse lugar de conhecimento, de experiência, né? Não só a mulher que aprende, mas a mulher que ensina. Bom, e sua carreira agora gira em torno com seu duo com o Pedro Carneiro, né? Que ele já está aí, né? Para participar também. Ele Queria tá pedir aqui. que ele entrasse para a gente poder encerrar esse bloco apresentando uma canção de vocês. Maravilha. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. O que vocês vão cantar pra gente? Essa música se chama Da Distância. É uma composição minha com o Daniel Basílio, que a gente fez agora durante a quarentena. E ela fala bastante desse sentimento de encontro consigo mesmo, dessa distância física das pessoas e da aproximação de si mesmo e dos nossos fantasmas, das coisas todas que aparecem, né, quando a gente se vê sozinho em casa. Num segundo somos dois, no espaço de a lembrança que já foi, de momento algum, desafio o tempo ao silêncio de outros dias sem você. Desatino sempre, poeta em rebeldia. Eu vivia dia a dia, um dia. Contradigo as horas na hora da partida e vou te ver. Me perdendo entre o passado e a nostalgia. Eu vivia, quem diria, logo eu. Qual momento estamos sós? Nosso tempo é a distância entre nós, sem espaço
Desatino sempre, poeta em rebeldia. Eu vivia dia a dia, um dia contradigo as horas na hora da partida e vou te ver me perdendo entre o passado e a nostalgia. Eu vivia, quem diria, logo eu. Bye.